Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para nossa aula, segunda aula de a martiologia, doutrina do pecado. Hoje vamos falar da origem, a origem do pecado. Há um grande debate nos cursos teológicos sobre a origem do pecado. Lá no princípio, nós sabemos que o homem não é o criador ou causador do primeiro pecado. Lá no princípio, Lúcifer, Satanás e seus anjos, terça parte dos anjos, é envolto em uma situação e dali surge o primeiro pecado. A Bíblia vai dizer que achou-se iniquidade em Lúcifer. Nós temos alguns textos que falam de Lúcifer, Ezequiel 28, Isaías, a carta do apóstolo Pedro cita o diabo, Satanás, como o primeiro causador do pecado. Então, esse ponto de Lúcifer, da terça parte dos anjos, nós não vamos estudar no curso básico, no nosso curso básico de teologia. Nós não tratamos esse assunto a fundo. Nós tratamos a partir do Éden, o pecado a partir de Adão e Eva. Então, a partir do jardim do Éden, aonde surge o primeiro pecado na raça humana, na humanidade, é Adão e Eva que comete o primeiro delito, o primeiro pecado. Então, nós vamos observar que Deus cria, e isso está registrado no livro de Gênesis. Deus cria Adão e Eva, põe no jardim do Éden, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Ou seja, Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo em perfeita harmonia, para que o homem pudesse viver feliz, para que o homem pudesse ser feliz. Só que dentro desse padrão, para que haja esse padrão de felicidade, existem normas. Então nós vamos entender, alguém sempre vai perguntar: irmão Robert, por que é que Deus deixou Adão e Eva fazer o que fez? Por que Deus não interrompeu? Por que Deus permitiu? Por que Deus colocou a árvore lá no centro do jardim para que tentasse, para que eles fossem tentados? Deus poderia ter tirado. Eu sempre digo aos alunos que eu penso que Deus nos criou de uma forma diferenciada, semelhante a Ele no quesito vontade e poder de escolha. Então, para que isso acontecesse no ser humano, para que ele pudesse exercer o seu poder de escolha, ele precisava ter uma opção. Deus poderia ter criado Adão, ter criado Eva como máquinas, como robôs que você programa e eles fazem aquilo que você quer que eles façam. Mas Deus não quis criar assim o homem. Quando Deus cria o homem para se relacionar com ele, para que o homem escolha se relacionar com Deus, para que o homem faça essa escolha. Por isso que é colocado a opção lá no jardim do Éden para o homem escolher. E como sempre, nós, na maioria das vezes, escolhemos errado. Então, nós vamos ver lá no capítulo 3 do livro de Gênesis a queda do homem. Por um momento, há um descuido no jardim do Éden, a serpente, tipificando Satanás, ludibria Eva, e aí nós temos que comentar que provavelmente era comum os animais falar. Nós entendemos que era comum. Ô, irmão Robert, onde está escrito na Bíblia que os animais falavam? Não tem um texto que fala isso, mas nós entendemos por quê. Porque Eva não estranha quando a serpente começa a conversar com ela. Eva conversa tranquilamente com a serpente. A Bíblia não fala se foi da primeira vez ou se houve várias conversas. Eu, particularmente, um ponto de vista meu, também não está na Bíblia, mas eu penso que não foi na primeira conversa. Eu penso que Eva
conversou algumas vezes com a serpente. Eu penso que houve o consentimento de Adão, que Adão estava ciente. Por que eu penso desse jeito? O primeiro casal criado por Deus era um casal perfeito, padrão. Então eu acredito que eles tinham uma comunhão diferenciada e eles conversavam sobre tudo. Então eu acredito que Eva conversou com Adão, sim, até porque quando ela vai levar o fruto para Adão, Adão também não mostra nenhuma resistência. Adão come o fruto junto com Eva. E a Bíblia diz que é aberto os olhos de ambos e eles percebem que estão nus. Então isso ocorre num período que eles estão no Jardim do Éden, e daí entra tudo que é de ruim no mundo a partir desse ato de desobediência de Adão e Eva. A serpente, como sempre, uma mensagem enganadora. Ela questiona o que Deus fala para Eva e Adão. Ela vai tentar, ela manipula a informação, diz não é dessa forma que Deus está falando, não é bem assim. E hoje ocorre do mesmo jeito, da mesma forma. Todas as vezes que alguém premedita um pecado, ele tenta buscar argumentos para que convença o seu eu de que aquilo não vai fazer mal. Porém, o pecado é 100% prejudicial ao ser humano. Não tem nada de proveitoso no pecado. Não tem nada de bom no pecado. A sensação proporcionada imediata pelo pecado, essa sensação que parece ser boa, né? uma rápida sensação, vai gerar sérios problemas posteriores a esta pessoa. Por isso, o pecado não presta. Daí desse comportamento da desobediência entrou a morte, entrou as enfermidades, a terra vai ser amaldiçoada. Você vai ver lá no capítulo 3, a mulher recebe também ali a sentença do seu pecado, o homem. Interessante que todos os dias a Bíblia diz que Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha saber como é que ele estava. No dia em que Adão e Eva pecam, ele se esconde. Deus pergunta a Adão, por que se escondeu? Porque eu estava nu. Deus pergunta para ele, por quê? Quem te falou que você estava nu? Aí ele fala, a mulher que tu me deste. Indiretamente ou diretamente, ele põe a culpa em Deus e não na mulher. Porque ele diz, a mulher que tu me destes. Ou seja, se tem um culpado, é Deus. Se tem um culpado, foi tu que me deu a mulher. Então, todas as vezes que uma pessoa ela está vivendo em pecado, ela busca encontrar um culpado. Ela está vivendo em pecado, ela vai buscar um culpado. Alguém que seja responsável pelo que ela está vivendo. Quando ela não acha, ela vai pôr Deus como culpado. É porque Deus não me ama, é porque Deus não me ajuda, é porque Deus não me dá força, é porque Deus não olha para mim, é porque Deus não é comigo. Mas se existe um culpado pelas nossas mazelas, somos nós mesmos, que na maioria das vezes tomamos decisões precipitadas. E a lei da semeadura, ela é infalível. Plantou, vai ter que colher, infelizmente. E aí nós vamos ver o primeiro pecado avassalando, devastando a terra, acabando com tudo que tem de bom, destruindo tudo que tem de bom que Deus tinha feito, trazendo transformação até na natureza. É o que nós observamos hoje. Nós temos hoje o aumento da iniquidade. Nós falamos na aula passada da iniquidade, nós temos hoje o aumento intenso. A Bíblia fala por se multiplicar a iniquidade. Nós temos hoje o aumento dessa iniquidade assustadoramente. Então, consequentemente, o mal vai prevalecer. Consequentemente, o mal vai ganhar espaço
na vida das pessoas. O mal vai ganhar espaço na sociedade. Então, cada dia vai estar pior por conta do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento em que o homem peca, a morte entra no mundo. A morte física. Por isso que até hoje nós não conseguimos lidar com esse fator morte. Nós não conseguimos entender, compreender, aceitar. Por quê, irmão Robert? Porque nós não fomos criados para morrer. Eu e você não fomos criados para morrer. Só que por causa do pecado, agora nós somos sentenciados à morte. Então agora nós vamos ter que passar. Se Jesus não vier arrebatar a igreja, se nós não formos a geração do arrebatamento, nós vamos ter que passar pela morte. Fora que nós vamos ter que acompanhar alguns entes queridos que vão primeiro que nós, e vamos chorar e vamos sentir a perca. Tudo isso por conta do pecado. As enfermidades, as discórdias, as guerras, o período que nós estamos vivendo hoje, intenso. A gente observa que um dos fatores, um dos argumentos que a serpente usa para ludibriar Eva é que ela ia ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Olha que mensagem capciosa, que mensagem persuasiva. Adão e Eva já conheciam bem. Deus tinha proporcionado para eles tudo que era de bom. Estava ali no paraíso, no jardim do Éden. Deus só estava preservando eles do mal. Mas eles, com ganância, da mesma forma que Satanás gera o primeiro pecado porque quer ser melhor do que Deus, quer estar acima de Deus, Adão e Eva pensam que será igual a Deus. Desejo de poder. Hoje as pessoas brigam, matam e morrem por conta do poder. Essa guerra que nós estamos enfrentando, estamos passando na Ucrânia, que os irmãos têm acompanhado nos meios de comunicação, a Rússia e a Ucrânia e os outros países prestes a se envolver, é por conta do poder. É o desejo de poder que só gera morte, que só gera prejuízo. Às vezes dentro da igreja, dentro das igrejas, nós vamos ver essa briga pelo poder, disputa pelo poder em nome de Deus. Isso só gera prejuízos e é uma consequência do pecado. Isso é um reflexo de uma natureza pecaminosa. Então, Adão e Eva abrem a porta para que tudo de ruim entre na terra. Até então, não existia nada disso. Até então, tudo era perfeito, tudo funcionava na maior harmonia, até que Eva e Adão resolvem desobedecer a Deus. O que nós tiramos como lição, irmão Robert, nessa lição da origem do pecado? É que a obediência é mais vantajosa. É que quando eu obedeço a Deus, quando eu sigo o padrão que Deus deixou, eu serei feliz, eu vou ser feliz. Se eu seguir as orientações bíblicas que Deus deixou para o homem, eu serei feliz. Quando não, eu vou viver subjugado pelo pecado, debaixo do poder do pecado, ou seja, escravizado pelo pecado. Aí toda sorte de maldição, de coisa ruim vai estar sobre a minha vida. Que Deus nos proteja e nos guarde e nos ajude a vencer o pecado por intermédio do seu divino Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar por aqui a nossa segunda aula de Amartiologia. Um forte abraço, fique com Deus.